E, querido, hoje nós iremos fazer um balanço de como caminhou a Igreja de Cristo nesse ano de 2022. E quando a gente fala da igreja caminhar com Cristo, nós falamos de igreja de forma coletiva, no entanto, a igreja ela é feita individualmente por cada membro. Então, vamos pensar nesse tema, a igreja que queremos ser não é a igreja que Deus quer. Apocalipse capítulo 3, a leitura será feita do versículo 14 até o final do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, até o final do versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, queridos irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é infalível, que é inspirada e que é imutável. Passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Por isso, ó Pai, queremos nos achegar diante de Ti, neste último dia do ano, onde falta poucas horas para então iniciarmos o ano de 2023. Mas queremos, ó Pai, fazer um balanço sobre a nossa vida espiritual. Como foi as nossas vidas de forma coletiva e como foi a minha vida de maneira pessoal. Como foi que caminhamos contigo durante esse ano de 2022? Queremos, Senhor, caminhar contigo, andar contigo como andou Enoque, que diz a Tua palavra em Hebreus, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Queremos andar contigo em perfeita comunhão, ó Pai. Por isso, Senhor, talvez hoje nós estávamos até ansiosos para talvez ouvir uma mensagem mais que viesse massagear o nosso ego. Mas o Senhor nos concedeu esta mensagem. Por isso, ó Pai, te pedimos que o Senhor nos conceda um coração quebrantado, um coração desarmado e humilde agora para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Use o teu servo, dirigido pelo teu Espírito Santo, conceda a ele a intrepidez e a interpretação correta da tua palavra, e que possamos, nestas últimas horas deste ano, fazermos um balanço sobre as nossas vidas.
que essas últimas horas não seja apenas um misticismo para muitos, como se a virada do ano fosse acontecer um milagre, como muitos acreditam, mas que possamos entrar sendo novo no ano novo. Como diz a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Como diz a tua palavra em 2 Coríntios 5, 17. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, temos aí o tema diante de vocês. É o seguinte tema: a igreja que queremos ser não é a igreja que Deus quer. E hoje, irmãos, como diz alguns filósofos e psicólogos, eles dizem que no século 21, nós vivemos em uma sociedade líquida. E nessa sociedade líquida, hoje nós podemos ver na área da família, na área da igreja ou em qualquer instituição, que há uma falta de contentamento muito grande de ambas instituições ou de várias instituições. Por exemplo, naquela época, os relacionamentos eram mais duradouros. Por exemplo, o indivíduo que entrava num trabalho, ele ficava ali naquele trabalho, aguentava firme ali e se aposentava por aquele trabalho. No entanto, não é o que nós estamos vendo hoje. A pessoa entra naquele emprego, que talvez foi o seu sonho, mas passou de 3 meses, ele começa então a murmurar e a reclamar daquele emprego que tanto ele orou e pediu ao Senhor. De igual modo, são os casais. Hoje os casamentos não são mais duradouros também. Há muitos cônjuges que estão insatisfeitos com o seu próprio cônjuge. Há mulheres que não estão mais satisfeitas com os seus esposos, e vice-versa, a esposa não está mais satisfeita com a sua mulher. E de igual modo na igreja também. A igreja não está mais satisfeita com o seu pastor não está mais satisfeito com a igreja, e parece que nos dias de hoje nada agrada mais a ninguém. E nós iremos ver, irmãos, no decorrer da exposição, que a igreja pode chegar a um certo ponto que tudo que ela faz é para benefício de si mesma, e não pensa mais em Deus, em seus irmãos, e em nada mais a não ser no seu próprio ventre, para a satisfação do seu próprio ego. Hoje, com a graça de Deus, nós queremos ver 4 negligências, ou 4 pecados de uma igreja que queremos ser, mas que está longe dos padrões de Deus. E a primeira evidência, ou negligência, ou pecados, como queiram talvez trabalhar aí a palavra-chave, vejamos aí no versículo 15, que a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja neutra, mas não é uma igreja que Deus quer. Observe o versículo 14 e 15. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, irmãos, a igreja que queremos ser nos dias de hoje, essa é a primeira evidência
de uma igreja que queremos ser é uma igreja neutra. É uma igreja que não quer mais criar paradigmas, que quer eliminar todos os conflitos. Por exemplo, hoje é normal o crente ser membro de uma igreja e, ao mesmo tempo, ser amigo e caminhar de mãos dadas com o mundo. E a Bíblia contraria totalmente isso que nós pensamos. O que diz Mateus capítulo 6? Quando o Senhor exorta ali os seus discípulos, dizendo a eles: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um, ou você vai aborrecer o outro. Mas você não pode ficar neutro. Mas hoje a igreja que queremos ser é uma igreja do agrada a tudo e a todos. Hoje nós não podemos mais exortar mais ninguém, porque a pessoa já fica com uma cara desse tamanho. O irmão, nós somos irmãos continuamente chamados à exortação. O autor de Hebreus, eu irei ler para os irmãos, Hebreus capítulo 10, quando ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos, no plural, admoestações, ou seja, temos que nos exortar, chamar a responsabilidade, é você individualmente como crente, a admoestar o seu irmão, não é só papel do pastor. É você chegar com o seu irmão: meu irmão, não lhe vi quarta-feira no culto de oração, meu irmão, não lhe vi domingo na ceia do Senhor. Será que, irmão, você precisa despertar, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima? Mas nós não queremos fazer isso, irmãos, porque nós não queremos incomodar mais ninguém. Nós queremos ser uma igreja neutra. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem identidade. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, quem me dera vocês fossem frio ou quente. O problema é que vocês nem cheiram nem fedem. Vocês ficam em cima do muro. E deixa eu ler uma nota aqui, que ele diz assim: é mais honroso ser um ateu declarado do que ser membro incrédulo de uma igreja evangélica. Alguém que nunca fez uma profissão de fé e tem a consciência de sua completa falta de vida moral, é muito mais fácil de ser ajudado que algum outro que se julga cristão, mas não tem a verdadeira vida espiritual. Ou seja, a indiferença espiritual é pior do que a frieza. Então vamos ser uma igreja amigável, uma igreja que o mundo possa caminhar de mãos juntas, de mãos dadas. Falar sobre pecado na igreja nos dias de hoje, irmão, sumiu do mapa. Mas essa igreja que tanto nós queremos ser, é uma igreja que Deus não quer. Observe a identidade do Senhor Jesus Cristo no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Ele se identifica aqui, o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está se identificando. Eu sou Jesus, a fiel testemunha. Mas vocês não se identificam. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Há irmãos que estão até caminhando bem com o Senhor, mas decidem mudar a sua rotatória, porque talvez o outro vai achar ruim. Ah, meu irmão, nunca lhe vi mais, hoje aqui na minha casa, todos os dias nós jogávamos futebol, o que está acontecendo? Aí ele acaba, então, ficando em cima do muro, neutro.
porque ele não quer desagradar nem o Senhor Jesus Cristo e nem quer desagradar o seu amigo de roda. E a igreja que queremos ser, irmãos, é a igreja que Deus não quer. O Senhor Jesus Cristo está pedindo à igreja de Laodiceia: decidam a vida de vocês, ou vocês sejam quentes, ou sejam frios logo. Eu me lembro do pastor Raimundo de Oliveira, que uma vez o seu sobrinho não estava se decidindo se queria ser realmente um cristão ou não. E ele pegou, todas as vezes esse sobrinho dele vinha à frente, se arrependia, mas daqui 2 semanas estava de novo fumando um pererê, fumando uma droga. E o pastor Raimundo de Oliveira, já saturado com isso, disse: meu filho, faz o seguinte, vai logo para o mundo, se decida, não fica barganhando, brincando com as coisas de Deus, não. Aproveita logo esse mundo, vai te prostituir, vai viver a tua vida desregrada, vai fumar a tua maconha quantas vezes você quiser, mas não fique se enganando dentro da igreja. Sabe, irmãos, quantos e quantos crentes, entre aspas, ficam se enganando? Vá logo para o mundo, meu irmão, não fique aqui não, dando trabalho, meu irmão. Porque esse tipo de igreja que você quer ser, Deus não quer que você seja. Deus quer mudança na sua vida. Já chega, irmãos. Próximo ano vamos completar 60 anos, já está na hora de mudar, meu irmão, de direção. Devemos nos decidir, ou vamos ser quentes, ou vamos ser frios. Não podemos ser crentes mornos. Toma lá da cá, que queira agradar todo mundo. Ah, mas eu não vou confrontar o meu chefe, porque ele é meu patrão lá fora. Tenha maturidade. Ele é teu chefe lá fora, aqui dentro o teu chefe é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, os conflitos pessoais e interpessoais, fique da porta para lá. Da porta para a igreja, quem comanda é Cristo. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós não queremos treta. Eu estive conversando com o Anderson, digo: meu irmão, se você um dia almeja o santo ministério, não é que você vai ser uma pessoa encrenqueira, sair brigando com todo mundo. Mas para ser pastor, meu irmão, às vezes vai ter que se envolver em muita treta, vai ter que exortar, vai ter que chamar a atenção. E se você não quer isso, meu irmão, fique em casa. Fique em casa. O que diz Paulo em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Aplaudidos? Serão o quê? Perseguidos. Agora, Tito nos conclama a graça de Deus, Tito 2,12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. Segunda evidência, a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja que agrada a si mesma, mas não é a igreja que Deus quer. Versículo 17. Olha o que disse essa igreja. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha que nível, irmãos, chegou a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja ostentosa, orgulhosa, é uma igreja autossuficiente. Ela não precisa mais de Cristo e nem de ninguém mais. Tanto é, somos informados aqui no versículo 20, que Cristo está do lado de fora desta igreja.
quando ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja que agrada a si mesmo. Já estou rico, já estou abastado, não preciso mais de coisa alguma. Irmãos, permita-me, dentro desse mesmo contexto da igreja de Laodiceia, citar pelo menos 3 ilustrações aqui. A primeira é da igreja de Corinto. A igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo até vai ironizar com a igreja que ele mesmo plantou. Ele disse assim: já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Talvez a igreja que tanto almejamos ser, uma igreja ostentosa, tem que ser aquela igreja que tem que estar na mídia, tem que estar bombando, é a igreja sensação, nos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos fingir pelo menos um pouco aqui que nós temos a comunhão. Esse tipo de igreja que queremos ser é a igreja que Deus não quer. Irmãos, tem igrejas que já chegaram a uma autossuficiência, que achavam que não precisavam mais de nada. Olha o conselho do Senhor Jesus Cristo para esta igreja. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Talvez nós sejamos assim: rapaz, nós não precisamos mais de ninguém para nos pastorear. Temos os diáconos, temos a liderança, temos irmãos competentes, não precisamos mais de ninguém. Paulo disse: vocês já estão ricos, meus irmãos, chegaste até a querer reinar sem nós, mas não se esqueçam que Deus concedeu à igreja pastores, porque Ele é o dono da igreja, evangelistas e mestres e apóstolos. Mas Israel também era um povo que também não queria mais que Deus reinasse sobre a vida deles. Lembra quando o povo chegou para Samuel dizendo: Samuel, concede-nos um rei como as demais nações têm. E diz a Bíblia em 1 Samuel que isso não agradou a Samuel. Mas Deus disse: Samuel, atende o povo, porque o povo não te rejeitou, ele rejeitou a mim. Eles querem ser um povo dono de si. Tanto é, se vocês lerem o livro de Juízes, irmãos, Juízes vai nos retratar que o povo queria fazer o que bem entendia na cabeça. É a igreja do vem quem quer. Vai ter programação, eu vou se eu quiser. Pastor não manda na minha vida, irmãos não mandam na minha vida, liderança não manda na minha vida. Vai quem quer. Mas esse seu jeito de ser é o jeito que Deus não quer que você seja. A igreja de Laodiceia era uma igreja cega espiritualmente, irmãos. Dê uma olhada aí no versículo 17, 18. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por que essa igreja era miserável, pobre, cego e nu? Primeiro, porque Cristo não estava mais reinando nessa igreja. Onde se encontra Cristo? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Cristo está do lado de fora da sua igreja, irmãos. Irmãos, tomemos o cuidado de
não deixarmos do lado de fora aquele que é o dono da igreja. Tomemos o cuidado. Pode prestar atenção, irmãos. Sejamos sinceros conosco mesmo. Mas no fundo, não é que nós procuramos fazer tudo para agradar as pessoas? Sejamos sinceros. Quando nós vamos preparar uma liturgia, sempre nós perguntamos, aquele irmão gosta daquele hino, mas esse hino aqui, aquele outro irmão não gosta, bora trocar. A gente, no fundo, procura querer agradar a homens e não a Cristo. No fundo do coração, é isso que almejamos. E aí, quando vamos para esse lado de querer agradar os outros, é nesse momento que nos tornamos uma igreja neutra, que nem a igreja de Laodiceia, que nem é quente e nem é frio. É uma igreja neutra. Não vamos fazer isso não, porque o irmão não gosta. Eu já contei uma vez do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele foi pregar em uma igreja fora, e quando ele entra na igreja, era uma igreja rica, abastada, e quando ele entra, um irmão lá no final puxa o paletó dele. Pastor, olha, não pregue aqui sobre jogos, não, porque tem um irmão aqui da igreja que ele ganha bem, e o maior dízimo é o dele. Então, não fale sobre jogos aqui na igreja. Aí ele caminhou, aí outro irmão puxou. Pastor, não pregue sobre bebida, porque tem um irmão aqui da igreja, que é um irmão aqui que ele é bastante amado, ele gosta de vez em quando dar uma beritada, né, na cachaça e tudo. E ele foi indo, chegou lá na frente o outro irmão, pastor, rapaz, não pregue aqui sobre adultério, porque tem um irmão aqui que ele é respeitado na cidade e na igreja, e se o senhor falar sobre adultério, esse irmão pode ir embora daqui. Pastor Hernandes Dias Lopes chegou ao púlpito, e ele disse, irmãos, eu estou encrencado hoje, eu não posso pregar sobre isso, não posso pregar sobre aquilo, o que eu vou pregar? Aí teve um gaiato lá de trás, no final do banco, que disse, pastor, pregue sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui. Ou seja, hoje, irmãos, abramos um parênteses aqui. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para quê? Não foi para nos salvar do pecado? Sim ou não? O que mais tem acontecido nos dias de hoje? Qual é o tipo de mensagem que mais tem sumido da igreja? É uma pregação contra o pecado. Por isso que tem os pregadores do coach, né? Que prega aquela mensagem para massagear o seu ego. Você está deprimido, você é a florzinha de Jesus, você é o, como é que é aquela música lá? É o ouro de Elfim. Né? Não, tu é um pecador miserável, é isso que tu és. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia, e nem sabe que tu és pobre, cego e nu. Irmãos, o que nós precisamos é de mensagem que venha nos confrontar, que venha sacudir as nossas vidas para que saiamos do lugar que nós estamos. A igreja estava ali no neutro, não tinha nem marcha ré e nem a primeira para ir para frente. Era uma igreja neutra. Se o Senhor Jesus Cristo, irmão, veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, e em Cristo Jesus devemos nos tornar uma nova criatura, isto é, eu devo rejeitar e abandonar cada dia o meu eu, mortificar a minha carne. É essa igreja que Deus quer, irmãos, uma igreja transformada, uma igreja que venha testemunhar acerca de Cristo, que não venha ser conivente com o pecado de ninguém, que venha confrontar as pessoas. Se alguém que diz ser membro da igreja, meu irmão, você está onde? Que nunca mais eu lhe vi. Que diabo de crente que tu é que tu não vai para a igreja, rapaz? Mas hoje as pessoas
cai nessa grande ilusão, eu sou crente. É crente da onde? Da igreja fulano de tal? Não, tu é crente em Cristo Jesus. A igreja que queremos ser nos dias de hoje, uma igreja que agrada a si mesma, mas não é uma igreja que Deus quer, irmãos. Olha a igreja de Laodiceia, versículo 17. Estou rico e abastado, já consigo ser autossuficiente, não preciso mais de coisa alguma. Esses dias eu fui informado por um pastor que numa certa escola bíblica dominical, os irmãos já têm um certo conhecimento das escrituras, que lá colocaram o nome da classe, a classe dos doutores em teologia. De maneira que esses irmãos, eles não param nem para ouvir mais o sermão do pastor. Eles já vão direto para a EBD, para a escola dos doutores. São pessoas autossuficientes, que parece que não tem mais nada para aprender com ninguém, irmãos, acerca de Deus. Essa igreja de Laodiceia chegou neste nível. Já estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Eu não preciso que ninguém me chame a atenção, não preciso que ninguém fale de mim. Não, irmãos. Terceiro, antes de avançar, deixa eu falar para uma nota aqui. A igreja era morna, devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. E qual é o conselho de Cristo? Está aí no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. A autossatisfação também é uma grande tragédia. A igreja de Laodiceia dizia, nada me falta. Mas, no entanto, a igreja de Laodiceia era morna. O seu amor por Cristo, ela amava mais o dinheiro. E o amor ao dinheiro traz uma segurança falsa e uma autossatisfação. E esta igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha consciência de sua condição. Era uma igreja cega, era uma igreja indisciplinada, que não tinha identidade nenhuma. Terceiro, primeiro, nós vimos a primeira evidência de uma igreja que Deus não quer. A igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja neutra, mas não é a igreja que Deus quer. Nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente, sem identidade. Segundo, a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja que agrada a si mesma. Vamos fazer tudo nós mesmos. A igreja acabou virando um clube social. Vamos fazer só algo que nos agrade. Vamos tirar de fora pregação que fale sobre pecado, sobre irmão que não fala com outro irmão, que deve se perdoar. Vamos largar esse negócio de mensagem. Nós queremos uma mensagem que diga que nós somos lindos e maravilhosos. A florzinha de Jesus. Terceiro, a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja que não aceita mais Cristo como cabeça, mas não é a igreja que Deus quer. Observe o versículo 18 e 20. Aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo, versículo 19, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A igreja, irmãos, em terceiro lugar, a igreja que queremos ser no dia de hoje é uma igreja que não aceita mais Cristo como cabeça.
Irmãos, hoje a igreja nos dias atuais precisa urgentemente retornar às Escrituras. A igreja no dia de hoje não precisa se reinventar. O que ela precisa é voltar a obedecer a Cristo. Porque do que adianta, irmãos? Qual é a igreja que se submete ao senhorio de Cristo? Está lá em Efésios capítulo 5. Que a esposa ela deve ser submissa ao seu marido. E o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou sua igreja e deu a sua vida por ela. Então, a igreja que Deus quer que sejamos é aquela igreja onde a esposa é submissa ao seu marido, onde o marido ama sua esposa incondicionalmente, onde os irmãos sabem se perdoar mutuamente. E quando Cristo pede para que a igreja de Laodiceia se arrependa dos pecados que eles estão cometendo, Ele não está pedindo aqui sentimento, irmãos, que às vezes nós confundimos sentimentos com arrependimento. É tipo assim, eu vou esperar bater aquele sentimento em mim, e quando bater aquele sentimento, aí sim é a vontade de Deus de eu ir lá pedir perdão do meu irmão, ou então de voltar para a igreja. Não, arrependimento é atitude, é mudança de vida. Às vezes, você muda de atitude, muda de vida, se arrepende genuinamente, mas você não vai ter sentimento algum. Então, não espere bater aquele sentimento, Senhor, hoje eu senti paz, eu vou lá pedir perdão do meu irmão, vou lá pedir perdão da minha irmã. Não, irmãos, arrependimento é atitude. Embora eu não sinta nada, mas porque eu me submeto ao cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, e como sou uma nova criatura, e Ele mesmo diz, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que eu devo fazer, eu não devo esperar sentimento, ou esperar convencimento de alguém, eu devo ir lá e pedir perdão. Mas infelizmente a igreja de hoje, irmãos, ela não se submete, não quer mais Cristo como cabeça. E não espere que Cristo virá dos céus e vai dar ordens para cada um, não. Ele dá aqui por intermédio da sua palavra. Não deixemos de congregar, participar da ceia do Senhor, visitar os irmãos nas suas enfermidades, ver como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Isso não é só papel de pastor, não, irmãos. De visitar os doentes, visitar o irmão aflito. O que diz Paulo em Romanos capítulo 12? Que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Vai lá, vai ver como está o seu irmão, está precisando de alguma coisa, vai lá ser um ombro amigo. Sabe, irmãos, mas hoje nós estamos vivendo de forma muito individual. E isso Paulo já previa, já. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse, haverá tempos trabalhosos, Timóteo, em que os homens serão egoístas, pensarão somente em si mesmos, os homens. Eles não vão mais se condoer de dor de ninguém, não. Eles não vão mais sentir sentimento por ninguém, não. Eles serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E a ordem de Paulo a Timóteo, sabe qual foi? Timóteo, prega a palavra, meu irmão. Insta, quer oportuno ou quer não. Se eles não querem mudar de vida, se eles não querem, mas pregue a palavra, meu irmão. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercar-se-ão de mestre, né? Ali para, sabe, prega a palavra. Irmãos, o que nós precisamos, a igreja, quando eu falo assim, nós precisamos, é a igreja de forma geral. Nós precisamos de Cristo, irmãos.
Cristo deve ser para a igreja suficiente. Cristo é suficiente. É voltarmos àquela nossa confissão pública. Quando nós fomos batizados. Lembra qual foi a sua primeira confissão pública? Quando o pastor disse assim: você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Qual é a nossa resposta? Sim. Irmãos, Cristo deve ser a razão do seu viver. Porque se você colocar a razão do seu viver em parentes, em outras pessoas, não, Cristo deve ser a razão do seu viver. Por isso que ele diz que aquele que amar pai, mãe, irmãos, amigos, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo deve ser a razão do seu viver. Porque se a razão do seu viver forem os seus parentes, for a sua esposa, o seu esposo, no dia que eles partirem, você ficará sem chão. Mas se Cristo for suficiente para você, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. O que ele disse em João 16, versículo 33? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo, irmãos, passou pelos mesmos problemas que você passou. Ele morreu também. Ele chorou no sepulcro ali de Lázaro, quando ele foi visitar o seu amigo. Então, ele sabe a sua dor. Ele sabe o que você sente. Por isso, Cristo deve ser suficiente para você. Não deposite a sua esperança em mais de ninguém, a não ser Cristo. Mas, infelizmente, a igreja de Laodiceia, Cristo estava do lado de fora. O que era suficiente para a igreja eram as riquezas. Era o ouro, eram os bens materiais, que era o tudo para a igreja. Na NVT diz assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei junto e faremos uma refeição como amigos. E aqui eu vou para a quarta e último ponto. A igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja acomodada, mas não é a igreja que Deus quer. Observe o versículo 20 e 21 e 22. A igreja que queremos ser no dia de hoje é uma igreja acomodada, mas não é a igreja que Deus quer. Versículo 20, 21 e 22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, o último ponto aqui, a igreja que queremos ser no dia de hoje é uma igreja acomodada, mas é uma igreja que Deus não quer. Observe que nós somos convocados a lutar. Versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo. Lutar contra o quê, pastor? Primeiramente, contra o pecado. E quando eu falo contra o pecado, chamo-lhe a atenção para a sua velha natureza. Irmãos, todos os dias nós temos que lutar contra a nossa velha natureza. Isso está lá claramente em Gálatas capítulo 5, versículo 16, quando Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, ela luta, ela milita contra o Espírito milita e luta contra a carne, para que não façais o que seja do vosso querer. Ou seja, todos os dias eu tenho que lutar contra esse meu eu. Nós temos que lutar, irmãos, contra o pecado. Mas sabe qual é o problema da igreja nos dias de hoje? É que parou de lutar contra o pecado.
Muita gente acha que deixar de vir ao culto, isso é normal, não é mais pecado. Deixar de orar também não é pecado. Mas lembra-se de Josué, quando ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Samuel dizendo, deixando de orar o quê? Por vós. Então, irmãos, fique gravado. Deixar de orar pelo seu irmão e deixar de vir ao culto de oração é pecado. Não se acomode, não. Lute contra esse pecado. Diga: Senhor, a partir do próximo ano eu vou ser um crente que vou participar mais dos cultos de oração, vou participar mais do culto de doutrina. Porque é pecado, não se acomode, não, irmãos. Deixar de ter comunhão com os irmãos é pecado também. Não se acomode, irmãos. Diz o autor de Hebreus: não deixemos de congregar, como é costume de algum. Atos 2:44, todos os que creram estavam o quê? Juntos. Devemos lutar contra o pecado, contra a preguiça, irmãos. Às vezes você deixa de se envolver nas coisas de Deus por pura preguiça. Você acha que já trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e acha que já está bom, já fez já demais. E às vezes você acaba personificando a igreja em torno de um pastor ou em torno dela mesma. Não, esse ano já fez muito para a igreja, até faz assim com certo desdém, já fez muito para a igreja, esse ano deixa outro, né? E acaba se acomodando, não fazendo nada mais para Deus. Sabe, irmãos, lute contra o comodismo do pecado na sua vida. Se você um dia serviu a Deus e hoje não serve mais, está afastado dos caminhos do Senhor, não tenha isso como algo normal, não. Não tenha isso como algo normal, não. Lute contra isso. Não, eu vou abandonar minha vida de pecado, minha vida de promiscuidade, porque isso não é normal. O Senhor Jesus Cristo está chamando a igreja de Laodiceia ao vencedor. Comece a lutar e de forma individualmente. Lutar contra quê? Lutar contra o orgulho de vocês, contra a autossatisfação de vocês, contra o egoísmo de vocês, contra e ser uma pessoa neutra, que não gosta de, ou que vai querer agradar a gregos e troianos. Eu não quero desagradar ninguém, quero agradar gregos e troianos. Não, seja uma pessoa que tenha identidade, que alguém possa dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Não sejamos neutros, irmãos. Lute. A igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja acomodada, que parou no tempo. A igreja de Laodiceia, é uma igreja que não luta mais contra o pecado, tudo é normal para ela. A sua apatia virou sinônimo de bem-estar espiritual, estagnou. É a igreja do faz de conta, do vem quem quer, do tá bom, já chega. Eu nunca me esqueço, irmãos, de um pastor, ainda vou trazer ele aqui, o pastor Nilo. Ele, Deus deu um grande livramento para ele quando ele pegou um tumor no cérebro. Fez 3 cirurgias e, com graça de Deus, ainda está vivo. Próximo ano eu vou trazer ele aqui. O pastor Nilo foi meu professor de panorama do Novo e Antigo Testamento, professor de homilética e de outras disciplinas. Mas uma coisa ele dizia para a gente, os seminaristas: tome cuidado com o bom. Às vezes nós nos acomodamos para Deus e dizemos que já está bom. Como é que está aí a coisa? Está bom. Está bom? Já está bom. Às vezes a gente quer até avançar, a gente sabe que não está bom, que a gente quer melhorar. Mas aí vem outro e ainda não ajuda, né? Ainda faz puxar para trás, né? Não, rapaz, está bom mesmo, rapaz. Está bom, rapaz, se os irmãos acharem ruim, mas para mim já está bom. Ou seja, nós nos contentamos com o bom. Irmãos, façamos uma aplicação pessoal agora. Como foi a sua vida? Como diz o Hernando Dias Lopes, ele disse que quando pergunto para ele: pastor, como é que vai a igreja? Ele disse: meu irmão, a igreja ela vai bem, ela vai mal e ela vai mais ou menos. Porque dentro da igreja tem irmãos que
que é aquele crente que nós falamos, que nós dividimos, o crente égua, o pai d'égua e o filho de uma égua, né? O crente égua é aquele crente neutro. Meu irmão, na sessão, o que o irmão diz, né? Vamos fazer isso? Meu irmão, não quero ter treta ali com o irmão, o que vocês decidirem aí, para mim está bom, né? É o crente égua. O crente filho de uma égua é aquele que não se envolve com nada, mas na hora que vai trazer, aí é aquele que mete, né? Mas o pai d'égua é aquele que está envolvido em tudo, meu irmão, né? Aí, irmãos, como nós precisamos de pessoas que sejam fiéis. Meu irmão, pule comigo aqui no fogo, bora pular junto. Mas hoje, irmãos, nós estamos perdendo a nossa identidade. Qualquer provação que caia sobre nós, nós estamos desfalecendo já. Se nós formos ler Hebreus capítulo 11, a história dos heróis da fé, homens que foram mortos a fio de espada, Isaías, que foi, como diz a tradição, foi cerrado pelo meio. Sabe como termina o autor de Hebreus, do capítulo 11? Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens que deram a sua vida por Cristo, foram cerrados pelo meio. Hoje nós não podemos passar por uma pequena provação que nós já desanimamos, que queremos abandonar a fé, que desistimos de tudo. Irmãos, Cristo não desistiu de você quando aquele machado, aquele martelo lá do soldado, aquela marreta do soldado romano desceu sobre aquele prego que varou a sua mão. Ele não desistiu. De João capítulo 13, versículo 1, que tendo ele amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele não abandonou a sua igreja. Mas hoje, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está chamando essa igreja ao vencedor. Saiam do neutro que vocês estão, saia do comodismo que vocês estão, lutem, porque ao vencedor, diz o versículo 21, ao vencedor dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas se nós formos insensíveis à voz do Espírito Santo, irmãos, vai uma recomendação aqui de Hebreus 3,12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu quero concluir este sermão sobre a igreja que queremos ser, mas não é a igreja que Deus quer. Lembrar aqui os tópicos antes de fazer a aplicação. Primeiro, nós falamos que a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja neutra, mas não é uma igreja que Deus quer. A igreja de Laodiceia não era nem uma igreja fria, nem uma igreja quente nem fria, era uma igreja estagnada, morna. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a ela: vocês se decidem o que vocês querem da vida. Façamos, irmãos, essa aplicação. Decidimos o que nós queremos da nossa vida para o ano de 2023. Ou vamos querer ser crentes, genuinamente crentes, cristãos, ou vamos logo para o mundo, aproveitar logo o mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir ao mundo. Segundo, a igreja que queremos ser nos dias de hoje é uma igreja que agrada a si mesma, mas não é uma igreja que Deus quer. Talvez eu acho que nós devemos parar um pouco aqui e refletir que o serviço que você faz para Deus muitas vezes não vai agradar o outro. Mas procure agradar a Deus e esqueça um pouco dos outros. Caim levou uma oferta para querer agradar a si mesmo, mas foi rejeitado por Deus. Abel levou uma oferta de fé e uma oferta que de fato foi com a intenção de agradar a Deus. Então não fique preocupado. Eu sinceramente, irmãos, como um pastor,
Eu nunca tive preocupação e que Deus me livre disso, de querer agradar pessoas. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Lembra-se de Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 10? Olha o que eu irei citar para os amados irmãos, que ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Terceiro, eu me lembro da igreja que, concluindo e aplicando os pontos aqui, eu me lembrei agora do irmão Nildo. Eu preguei lá, diácono Cícero, sobre o juízo final, lá na igreja da Vila do Engenho, sobre o juízo final. Aí falei sobre os 5 livros que serão abertos. Aí no final disse: pastor, rapaz, quando eu terminei de pregar sobre o juízo final, eu disse: pastor, ninguém é acostumado a ouvir esse tipo de mensagem aqui, não. É muito forte esse tipo de mensagem. Porque às vezes queremos algo para nos agradar, irmãos. Quarto, a igreja que queremos ser no dia de hoje é uma igreja acomodada. E é aqui que eu começo, então, tem 5 aplicações aqui, irmãos. Primeira aplicação e lição para as nossas vidas. Que tipo de igreja queremos ser? Uma igreja que agrada a nós mesmos ou a Deus? Devemos fazer essa pergunta. Talvez você volte ao passado e faça uma pergunta: poxa, vamos sair das igrejas gerais e vamos contextualizar para a nossa geração. Você talvez deve pensar assim: poxa, a 25 já não é mais aquela mesma igreja, onde os jovens se reuniam, tinha acampamento, tinha isso, tinha aquilo, tinha mais isso aqui. Mas cadê os jovens do acampamento? Onde que eles estão? Será o que eles faziam? Estavam agradando a Deus? Poderia ser a igreja que eles queriam ser, mas talvez não era a igreja que Deus queria que fosse. Às vezes Deus acaba com aquilo que muitas vezes nós queremos, irmãos, voltar a fazer. Que Deus quer que nós se submetamos à sua vontade, que os filhos venham ser obedientes aos pais, que a esposa ame o seu marido, cuide dos seus filhos, ame os seus filhos, que os irmãos possam amar uns aos outros de forma sincera. Essa é a igreja que Deus quer, irmãos. Não é a igreja do faz de conta. Pega aqui na minha mão, irmão. Não. É a igreja que é sincera, irmão. Filhos obedientes, esposa sendo submissa ao marido, marido honrando o seu compromisso em casa, irmãos fazendo seus compromissos, zelando pelas coisas de Deus, como diz o Senhor: ser, pois, zeloso. Segunda aplicação: uma igreja insensível, indiferente, indisciplinada e sem identidade é uma igreja morna que Cristo está a ponto de vomitar. Se nós continuarmos insensíveis, irmãos, talvez a pregação não mexa um tantinho com o seu coração. Se nós continuarmos insensíveis, indiferentes e indisciplinados e sem identidade, certamente continuaremos uma igreja morna que Cristo está a ponto de vomitar. E nós não devemos ser assim. Lembra-se do Senhor Jesus Cristo quando a igreja quis cair no comodismo. Falou para os seus discípulos. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E trazei-me. Ele manda trazer então ali para curar, porque a igreja estava acomodada. Quarta aplicação: devemos zelar e velar pela comunhão com Cristo e com a igreja. Irmãos, observe o versículo 20. Não deu meia-noite não, aqui dá 11h30, né? Observe o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele
e ele comigo. Em outra tradução diz assim, que eu acabei de ler, que diz mais ou menos assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei, comerei com ele e ele comigo. Irmãos, uma das coisas que a igreja tem perdido com o passar do tempo é a comunhão. A comunhão entre os santos. Atos capítulo 2 diz a Bíblia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Em Manaus, geralmente as igrejas são liberadas no Natal para passarem com seus familiares, mas no Ano Novo é a igreja todo mundo junto, em oração, pregação, adoração a Deus e depois o momento de comunhão e comida. Mas infelizmente, irmãos, eu não tive a felicidade de poder reunir a igreja numa ceia aqui, porque é cada um com seus parentes. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, como um pastor de você. A igreja é a comunidade de Cristo, onde nós desfrutaremos por toda a eternidade da comunhão. Os seus parentes, não. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, os seus parentes vão ficar, a não ser aqueles que forem salvos, é que subirão com a igreja. Mas aprenda a começar a praticar a comunhão com os santos. Vai ter um café de comunhão, que não haja mais aquela luta de pessoas chegando, pastor, meu irmão, dá uma forcinha lá no grupo da igreja, porque, meu irmão, os pessoal não querem mais não. Que tipo de igreja queremos ser, irmãos? Essa igreja que queremos ser não é a igreja que Deus quer, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele e cearei com ele, e ele comigo. Se vocês olharem para Lucas 22, o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Cristo, ele deseja, irmãos, ansiosamente que a igreja se reúna em comunhão, para trabalhar, sim, para servi-lo, sim, mas também para desfrutarmos da comunhão. Tanto é que a festa do ágape existia, que infelizmente depois foi distorcida e deturpada pela igreja de Corinto, que os irmãos estavam chegando um na frente do outro, estavam comendo a comida do outro, o outro passava fome, o outro bebia, estava indo para casa bêbado, mas existia comunhão. Mas quando a gente vamos, irmãos, nos reunir como um povo de Deus, o seu parente vai ficar, meu irmão. A comunhão que nós vamos ter é com a igreja de forma eterna, irmãos. Aquilo que nós praticamos hoje será por toda a eternidade. A ceia do Senhor, lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro, é uma grande ceia que Cristo dará com a sua igreja, e nós estaremos lá, irmãos. Hoje era para nós terminarmos o culto, e a mesa está recheada aí de refeição para nós comungarmos a comunhão com Cristo. Por que não fizemos? Porque cada um toma partidarismo, e devemos ser exortados pela carta do apóstolo Paulo: nada façais, aos Filipenses, por partidarismo ou vanglória, antes sejamos o quê? Mas talvez a igreja que você quer ser não é a igreja que Deus quer, irmãos. Não é a igreja que Deus quer. Não sou nada contra você, talvez, fazer uma comunhão lá com seus parentes, não sou nada contra. Mas você pertence a um povo chamado igreja, meu irmão. E se você, como diz o Senhor Jesus Cristo, se você ama pai, irmãos, amigos, mais do que a mim, a resposta do Senhor Jesus Cristo: vocês não são dignos de mim. Quando Cristo voltar, você ficará com seus parentes
e Ele vai levar aqueles que são dignos dEle. Não estou dizendo aqui, dando uma ênfase demasiada em comelância. A comelância é apenas a cereja, mas por trás dessa comelância está o prazer de poder comungar com meu irmão. Olha, meu irmão, estou muito alegre aqui por você estar aqui. Me dá logo para cá esse pedaço de asa de frango aí que você fez hoje aí, aquele frango que sabe, desfrutar. Mas hoje, irmãos, tristeza. Porque a igreja que queremos ser é a igreja que Deus não quer. Eu quero concluir com a última aplicação. A igreja não deve ser guiada por ideologia de pastores. Não sigam, irmãos, a minha ideologia e líderes, mas sim que nós sejamos conduzidos pelas Escrituras. A comunhão faz parte do ensino bíblico. Uma igreja pode ter tudo, mas se ela não tiver Cristo como centro de sua vida, ela não tem nada. Cristo deve ser suficiente para as nossas vidas. Ele deve ser a nossa razão de viver. Cristo é suficiente para a igreja. Não precisamos nos reinventar. O que precisamos é deixar Ele, Cristo Jesus, entrar em nossos corações e assumir o controle de nossas vidas. Que na oração de hoje, irmãos, possamos dizer: reina Jesus Cristo. Possamos cantar aquele corinho antigo: podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor Jesus, que está presente aqui. Reina, Senhor. Que Cristo possa reinar em nossas vidas.